Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter o nosso último módulo que a gente aprendeu durante esse semestre nas aulas de inglês, que vai ser justamente o módulo sobre presente simples, um tempo verbal um pouco mais diferente comparado com o verbo to be que a gente viu nas aulas anteriores. Agora, antes de falar do verbo to be, vamos revisar um pouquinho sobre verbos que estão na sua forma infinitiva. Verbos infinitivos, eles não estão conjugados, ou seja, não pertencem a nenhuma conjugação de nenhum tempo. Ele é um verbo não conjugado. No inglês, mais de 90% desses verbos, eles estão com o to primeiro e o verbo seguinte. Então, quando a gente vê um to seguido de um verbo, ele está na sua forma infinitiva. E para a gente fazer a nossa conjugação no presente simples para os sujeitos I, you, we, they, o que a gente faz? A gente pega esse verbo no infinitivo, retira a partícula to e coloca o verbo após o sujeito. Por exemplo, verbo to like, que significa gostar, né? To like. Se eu falo eu gosto, eu tiro o to e coloco o like na frente do sujeito. Então, eu gosto. I, né? I like. Eu gosto. You like. Você gosta. We like. Nós gostamos. They like. Eles ou elas gostam. Então, para I, you, we, they, a gente retira a partícula to do verbo infinitivo e coloca após o sujeito. Bem simples. Agora, para verbos com he, she, it, o que é que a gente faz? A gente usa aquelas regras que a gente usou no plural. Vocês lembram dessas regras? Vamos revisar um pouquinho. Como é que é a conjugação? Vamos lá. Novamente, a gente retira esse to e coloca o verbo na frente do sujeito. Porém, esse verbo ele vai ter uma pequena modificação. Verbos que terminam com S, SH, CH, X ou Z, a gente coloca ES no final. Vamos ver a regra novamente? Se o verbo ele terminar com S, terminar com SH, terminar com CH, X ou Z, a gente apenas coloca ES no final. Se esse verbo ele terminar em uma consoante seguida da letra O, a gente também coloca ES no final. Então, já temos aquela primeira regra, temos essa segunda, consoante mais O, colocamos ES no final. E a última regra, que a gente coloca para a conjugação em presente simples para he, she, it, a gente vê que quando tem um verbo terminado em consoante mais y, a gente apaga esse y, né? Tira o y da palavra e acrescenta ies. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre verbos auxiliares, né? Porque a gente já viu um nas aulas passadas, que é justamente o verbo to be, porque além dele ser um verbo auxiliar, ele também ele tem um significado, né? Ele tem uma definição. To be significa ser ou estar, e ele também é um verbo auxiliar. E no presente simples, nós temos dois verbos auxiliares. Um para o I, you, we, they, que seria o verbo auxiliar do,
E o he, she, it, a gente usa o verbo auxiliar does. E diferentemente do verbo to be que a gente viu, nesse caso, no presente simples, o verbo auxiliar ele não tem nenhum significado. Ele simplesmente está ali para demonstrar que o verbo principal está em qual tempo esse verbo principal está. Se ele está no presente, se ele está no passado, se ele está no futuro. E nas frases afirmativas, o uso desse verbo auxiliar ele é opcional, você não precisa usar. E se você usar o verbo auxiliar, a conjugação dele volta ao normal. Então, você não precisa colocar o verbo auxiliar, o does, por exemplo, né? Porque a gente tem alteração para o he, she, it. Então, se eu colocar o sujeito com o verbo auxiliar, o verbo principal, eu não preciso fazer aquelas conjugações, aquelas regras que eu mostrei há pouco. Eu volto ele da forma normal, da forma, por exemplo, como seria do I, you, we, they. O que é? O sujeito, o verbo auxiliar e o verbo principal menos o to, da forma infinitiva. Mas geralmente uma frase afirmativa que você coloca o verbo auxiliar, você está dando uma ênfase nesse verbo. Você está falando por exemplo, I do like. Eu realmente gosto. A gente dá essa ideia de uma ênfase maior no verbo. Então, por isso, nas frases afirmativas, você tem a opção de colocar ou não o verbo auxiliar. Na maioria das vezes, numa frase comum, a gente não coloca e deixa o verbo nas suas próprias conjugações. Agora, para frases negativas e interrogativas, a gente precisa colocar esse verbo porque a estrutura das frases exige que a gente coloque o verbo auxiliar. Vamos aqui para o exemplo. No verbo auxiliar de I, you, we, they, a gente usa o do. Então, numa frase negativa, a gente usa o verbo auxiliar, o do, mais a negação, que a gente usa not. Então, do mais not fica don't. Lembra que eu falei a frase I like? Vamos agora colocar a frase negativa. I don't like. Eu não gosto. Então a gente sai de I like, eu gosto, para I don't like. Eu não gosto. Agora, quando a gente coloca uma frase interrogativa, a gente tem que colocar primeiro o do, né? Primeiro sempre o verbo auxiliar. Se não for exigir nenhum indicativo de pergunta, a gente coloca sempre o verbo auxiliar primeiro, mais o sujeito que a gente vai usar nessa frase. Por exemplo, eu posso falar do you like? Você gosta? Lembrando que o do ele é o verbo auxiliar para I, you, we, they. Então, negativa don't e a interrogativa o do vem na frente do sujeito. Agora, para o he, she, it, a gente usa o does. Então, são dois verbos auxiliares diferentes. Temos o do, I, you, we, they, e o does para o he, she, it. Na frase negativa, a gente junta o does mais not, né? Not é a negação. Então, juntando tudo, a gente coloca doesn't. Lembrando que, diferentemente do verbo to be, no presente simples a gente apenas contrai o not com o verbo auxiliar. Não existe contração com o sujeito. Então, does mais not, doesn't.
na frase interrogativa, o verbo auxiliar vem na frente, então does e o sujeito que a gente vai colocar. Lembrando, como eu afirmei nas frases afirmativas, toda vez que a gente tiver um verbo auxiliar, a gente tira a conjugação do verbo principal. Lembra que com o like, se eu quiser colocar ela gosta, eu falo she likes. Tem que colocar um S na frente. Todo verbo que foge daquelas 3 regrinhas, a gente coloca o S na frente. Sempre. Então seria she likes. Se eu falo que ela não gosta, eu falo she doesn't like. Eu tirei esse S, porque temos o verbo auxiliar ali. Não preciso fazer uma dupla, um duplo indicativo que ele está no presente. Tem o verbo auxiliar, eu tiro a conjugação. Então, she doesn't like. E quando eu fazer uma pergunta, does she like? Novamente, eu não coloquei o S. Toda vez que a gente apresenta o verbo auxiliar, a gente tira o verbo da sua conjugação. E como é que faz essa retirada? Pega o verbo infinitivo, apaga o to, repete o verbo. É assim que funciona. Então, gente, eu espero que a minha explicação tenha sido boa, que vocês tenham entendido, mas se surgiu alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem para o WhatsApp, que eu vou responder assim que eu puder. Tchau.